Agora, padre, Dom Daí falava sobre esse renascimento, essa movimentação que a gente vê no Brasil e do mundo de pessoas que voltam para a fé, né? Da outra vez que nós conversamos, eu falei que pode se colocar de 85% a 90% das pessoas que sentam no Santo Flow e falam assim, olha, eu não era de igreja e eu comecei ali aí num grupo, comecei a estudar o Padre Paulo Ricardo e hoje eu vivo, né, próximo da fé. E as pessoas relatam e dizem assim, olha, a forma como o Padre Paulo traz ali é de uma forma que é aprofundado, mas é palpável o entendimento. Eu consigo compreender o modo como ele fala. Se nós pudéssemos aproveitar esse dom, né, dado por Deus ao Padre Paulo Ricardo, para falar sobre espiritualidade. Imagina o que o Dom Andai acabou de falar. A pessoa se aproxima da fé, volta para a igreja, mas às vezes constrói uma vida de espiritualidade que tem muito aqui a ver com aquilo que tem no livro que nós estamos falando aqui, mas vai construindo, principalmente aqui falando para leigos, né, esse livro aqui, uma realidade que beira um pouco uma vida religiosa para a vida laical e vai construindo métodos de espiritualidade que toda semana vai no padre e diz, padre, eu não estou sendo fiel ao que eu prometi a Deus ou o que eu quero viver de espiritualidade. Então, se a gente pudesse, nesse momento aqui, transferir um pouco aquilo que é o ensinamento do padre Paulo Ricardo para facilitar, olha, quer viver uma vida de espiritualidade? Vai começando de um modo prático, por esse caminho aqui. Veja, tem muito a ver com aquilo que é o espírito desse livro que nós estamos lançando, desse retiro. Só para contar um pouco a história do livro. O pessoal que entende inglês, né, esse livro está inteiro disponível no Spotify, com a voz do Fulton Sheen, claro, a gravação da década de 70, né, remasterizada, tentaram recuperar alguma coisa, etc, etc. Então é para quem sabe bem inglês mesmo. Para nós, a editora Molokai colocou em português, né? Tá aí, traduzido, à nossa exposição. Ele fez esse retiro logo depois do Vaticano II, quando o mundo vivia uma situação de grande afastamento da tradição e da espiritualidade. Ou seja, o Concílio Vaticano II, ele teve essa pretensão de querer ser uma primavera para a igreja, uma coisa de renascimento, né, a igreja que abre as portas para dialogar com o mundo moderno. Só que o concílio encerrou em 65 e em 68 veio a revolução sexual, estudantil, o marxismo estourando no mundo inteiro, Woodstock e toda essa confusão, né, movimentos radicais, movimento hippie, toda essa realidade que veio logo depois, ela, digamos assim, a igreja começou um movimento e veio na onda enorme. Então você vê no livro, o Fulton Sheen, ele pregou esse retiro numa igreja, onde os leigos, tinha leigos, sacerdotes, religiosos, você vê toda hora ele falando com os padres, ele disse, eu vou falar aqui em latim, mas isso é só para os padres, são os nossos segredinhos aqui. Ele fala em latim, uma frasezinha, outra, mas ele está focando nos leigos, e ele fala bem explicitamente no livro que a igreja, né, querendo se abrir nessa pastoralidade do mundo moderno, de alguma forma, houve um momento em que essa onda do mundo moderno entrou dentro da igreja. E aí, o que é que acontece? A gente não pode se afastar do cristocentrismo. Né? Cristocentrismo. Ele começa, no final da primeira palestra, ele diz assim, eu quero contar uma história de uma empregada de Boston que estava num banquete, num jantar, e antes de anunciar o jantar, disse assim, para aqueles que não gostam de feijão, o jantar acabou. Olha só. Por quê? Ou seja, vai ter só feijão. Sim. Né? É o prato principal. Então, eu quero dizer isso no início do retiro. Para aqueles que não querem ouvir falar de Jesus Cristo, o retiro acabou. O retiro acabou. Porque eu só vou falar disso. Então, essa centralidade de Cristo, né? Como o Dom Daí falou, o Fulton Sheen é muito cristocêntrico. E
E é isso também, digamos assim, você está perguntando pela a fórmula de sucesso do Padre Paulo Zertal. É aquilo que está lá no meu site. Cristo nil preponere. Nada vem antes de Cristo. Nada antepor a Cristo. Que é um lema dos padres da igreja, ficou mais conhecido por São Bento, mas tem São Cipriano de Cartago, etc. Nada antepor a Cristo. Cristo em primeiro lugar. E, por incrível que pareça, de décadas para cá, Jesus foi saindo da moda. Entende? E quando você, então, fala para os católicos, né, colocando Cristo no centro, o relacionamento com Jesus no centro, é tudo que as pessoas querem ouvir. É tudo que as pessoas querem ouvir. Então, é essa a coisa principal, né? Ou seja, fala de Nossa Senhora, mas leva a Cristo. Fala dos sacramentos, mas leva a Cristo. Fala dos mandamentos, mas leva a Cristo. Mas, se você está sempre referindo a esse enamoramento por Cristo, né? O Fulton Sheen, ele insistia muito que as pessoas fizessem o que ele chamava de Holy Hour, né? Ou seja, a hora santa. 1 hora de adoração todos os dias. Olha só. Né? Ele diz, se você é mãe de família, tem criança para cuidar, então faça 15 minutos. Mas para o padre é obrigatório, tem que ser 1 hora de adoração. Ele diz isso no livro. É o seguinte, você faz assim. Então, você não tem, faz meia hora antes da missa, celebra a missa e depois meia hora depois da missa. Tem que ser 1 hora. A missa não está valendo. Não vale contar a missa como Um momento de adoração. Não. É ter esse contato, esse momento com Jesus. Entende? Esse encontro. E eu acho que esse é o segredo. É como o Dom estava falando, o cristocentrismo do Fulton Sheen é uma coisa fantástica. E, sobretudo, essa coisa da Eucaristia, né? Ele diz, é mariano, eucarístico. Né? Essa coisa, centralidade da Eucaristia. É tudo que o nosso povo quer. Né?